ideia dessa série é extrair das palavras de Pedro ensinamentos para vivermos o Evangelho no século 21. Cristãos do século 21, kit de sobrevivência. Na semana passada nós aprendemos que as lutas se destinam a fortalecer a nossa fé. Elas não estão aí para nos derrotar, absolutamente, para nos fazer fortes. Se nós lembrarmos que elas são temporárias, se nós lembrarmos que as lutas são oportunidades, se nós lembrarmos, claro, que elas são terríveis, mas que elas são transformadoras. As lutas fortalecerão a nossa fé. Nós também já vimos que Pedro começa a sua carta com um lembrete. Nós somos estrangeiros, irmãos, nessa terra. E nós temos uma missão nessa terra, que é anunciar o Evangelho de Jesus. Por isso estamos aqui. O Senhor quer que a gente o faça conhecido. O Senhor quer que a gente proclame o seu Evangelho aqui nessa terra. E em seguida, ele destaca o que é nosso no céu. Nós devemos louvar a Deus, porque Deus guarda aquilo que Ele nos dá. E depois, como nós vimos semana passada, nós vimos sobre as lutas. Hoje Pedro volta, nessa seção do texto, Pedro volta ao tema da salvação. Salvação. Eu quero falar com você sobre esse tema, salvo e fortalecido. Irmãos, é fácil perder a perspectiva quando a gente passa por problemas e dificuldades. Os problemas vêm, eles tornam nebuloso o nosso olhar, as nuvens escuras escurecem o nosso caminhar e a gente perde a perspectiva. Por isso Pedro chama a nossa atenção para questões eternas. Esse texto do capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12, é um texto profundo, cheio de conexões, cheio de ideias que se conectam uma depois da outra, como se fosse um enorme trem puxando vários vagões, e cada vagão é uma ideia conectada à outra. Se você ler esse texto apenas superficialmente, com certeza é um texto que você entende quase nada. Então a gente precisa lê-lo com atenção, e nós vamos esmiuçá-lo nessa manhã. Diz aí o versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Irmãos, esse texto fala basicamente três coisas. Fala que a nossa salvação foi prevista pelos profetas. Fala que a nossa salvação foi proclamada pelos apóstolos. E fala que a nossa salvação é valorizada pelos anjos. Então vamos pensar nisso nessa manhã. A nossa salvação é tão importante que foi, em primeiro lugar, prevista pelos profetas. 5 coisas que os profetas fizeram a respeito da salvação. Primeiro, eles estudaram cuidadosamente a salvação. O versículo 10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram. O versículo 11 começa com a palavra procurando. Irmãos, essas palavras têm um tom de intensidade. Foram usadas para descrever um mineiro cavando para encontrar ouro, ou um cão farejando alguma coisa. Os profetas ponderaram,
diligentemente exploraram, investigaram cuidadosamente, a fim de compreender o que eles e os outros profetas estavam prevendo. Eles examinaram a nossa salvação. Se os profetas estudaram a respeito da salvação, então nós também devemos estudar. Isso é bom para a gente pensar na trilha, a nossa escola da Bíblia, a nossa escola que ensina a respeito do nosso Deus e do plano de salvação do nosso Deus. Se os profetas estudaram a respeito da salvação, eu e você precisamos estudá-la. Mas ainda, o texto também diz que as profecias dos profetas, falaram da graça manifestada em nossa vida. A última parte do versículo 10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês. Olha, os profetas sabiam que não havia salvação em manter rituais religiosos. Os profetas sabiam que não havia salvação em manter cerimônias religiosas, em guardar apenas doutrinas religiosas. Os profetas sabiam que não havia nada na salvação, ou nada que eu e você pudéssemos fazer para alcançar a salvação. É tudo pela graça, ou nada. Ou você é salvo pela graça de Deus, ou não. Ela vem da misericórdia de Deus, não dos nossos méritos. Pedro repete a palavra graça no seu livro pelo menos 10 vezes. Os profetas estudaram a nossa salvação e eles entenderam que a nossa salvação seria apenas pela graça. Mas ainda, os profetas tentaram descobrir quem era o Cristo, em que época ele viria. Os profetas, desde Moisés até Malaquias, sabiam que Deus iria enviar um Salvador. Eles sabiam, havia no coração do povo de Deus essa expectativa: um Salvador está chegando, ele vai chegar. Mas os profetas não sabiam quem ele seria, ou quando ele viria. Versículo 11 diz assim: procurando saber o tempo, as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Irmãos, no Velho Testamento existe mais de 300 previsões específicas a respeito da vinda de Jesus, mais de 300 previsões. Eu fiz uma listinha só de 10. Os profetas previram que ele nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Eles previram que Jesus nasceria em Belém, Miqueias 5,2. Que o Messias iria entrar em Jerusalém montado num jumento, Zacarias 9,9. Que ele seria vendido por 30 moedas de prata, Zacarias 11,12. Os profetas também previram que o Messias seria ferido, seria machucado, Isaías 53,5. Eles previram que as mãos e os pés do Messias seriam furados, Salmo 22,16. Que ele seria crucificado com ladrões, Isaías 53,12. Que o Messias vestiria roupas que depois seriam rasgadas, Salmo 22,18. Que o seu corpo seria perfurado, Zacarias 12,10. Que ele iria ressuscitar dos mortos, Salmo 16,10. Você entende? Eles olharam para o futuro e eles viram todas as previsões a respeito do Messias. Eles sabiam, ele está vindo. Não sabiam quem seria e não sabiam quando viria, mas eles sabiam que o Messias viria. Mais ainda, os profetas sabiam que Cristo havia de padecer primeiro, depois voltaria em glória a seguir. De alguma forma, esses mensageiros de Deus aprenderam com o Espírito de Cristo que haveria sofrimento antes da vitória. Versículo 11 diz assim: quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo. Então veja, os profetas predisseram o sofrimento de Cristo, mas também a glória que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então eles falam de sofrimento, previram sofrimento, mas depois do sofrimento, glória. Essa é a história do nosso Cristo. Eles não entendiam tudo, os profetas não entendiam, mas de alguma forma eles viram de longe 2 picos de montanhas. Eles viram o Monte Calvário, onde Jesus iria sofrer,
mas eles também viram o Monte das Oliveiras, onde Jesus voltaria em glória. O que eles não sabiam é que entre um monte e outro, sofrimento e glória, haveria um longo vale. Por exemplo, os 2 discípulos de Emaús, eles tiveram um profundo estudo teológico quando conversaram com Jesus, logo depois da ressurreição. Jesus uniu esses 2 temas na sua conversa com seus discípulos, com esses 2 discípulos, glória e sofrimento. Jesus fala assim em Lucas 24, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Irmãos, pense bem. Se Jesus teve que passar pelo sofrimento antes de entrar na sua glória, imagine eu e você. Nós também vamos passar por alguma dor antes de chegarmos à glória. Algumas pessoas se decepcionam com o Evangelho, porque se convertem, se batizam, se tornam membros da igreja, começam a guardar as doutrinas que lhes são ensinados, e pensam assim, bom, da agora em diante, a minha vida vai dar tudo certo. E se decepcionam porque não dá tudo certo. Porque continuam vivendo num mundo mau. Porque continuam debaixo de uma ordem má, que é essa ordem que está no mundo, e essa ordem tem tanto vírus mortais, quanto políticos corruptos, quanto assaltantes nas ruas, e nós que estamos nesse mundo, embora não fazemos mais parte dele, estamos debaixo de todas essas coisas, para sofrer todas essas coisas. Aí alguém pergunta, então qual é a diferença, pastor? Se eu me converto e eu continuo sofrendo todas essas coisas, então qual é a diferença? Que diferença Jesus faz? Querido, a diferença é que sofrer sem Jesus é terrível. Agora, sofrer com Jesus ao nosso lado é outra história. Você entende? É tolice você pensar, quando eu me converter, eu agora tenho um passe livre para viver sem problemas. Tolice. Eu e você vamos enfrentar lutas, agora, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aí é diferente, não é? O próprio Cristo sofreu e depois viu a glória. Mais ainda, as profecias feitas por esses profetas, eles sabiam que era para gerações futuras. A gente vê isso no versículo 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Os profetas não receberam aquilo pelo qual eles haviam dado suas vidas, mas de alguma forma eles sabiam que o que eles estavam fazendo era para gerações futuras. Da mesma forma, nós precisamos ver a luz do nosso legado, irmãos, o que nós estamos deixando para gerações futuras. A gente precisa entender, irmãos, que nós não estamos construindo uma igreja para nós, mas sermos inspirados em construir uma igreja para os nossos filhos. A gente até desfruta um pouquinho daquilo que a gente está deixando para os nossos filhos, mas o que nós construímos aqui é algo que nós queremos deixar para gerações futuras. É bacana ver, irmãos, de cabeça branca, ainda dando de si para que gerações futuras sejam abençoadas. A gente pode pensar na geração que há mais de 60 anos atrás começou essa igreja. Temos o irmão Paulo de Tarso, que ainda dá de si para abençoar gerações futuras. Ele estava na fundação dessa igreja, é membro fundador dessa igreja, ainda é membro da nossa igreja, e deu de si para que gerações futuras, várias gerações, pudessem ser abençoadas. Irmãos, é um legado que a gente precisa deixar. Os profetas sabiam que o que eles estavam profetizando ou vendo, não seria para eles. Provérbios 13, 22 diz, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos.
E a gente, num sentido muito cristão, a gente precisa pensar o que a gente está deixando para a próxima geração aqui. A Camila traz para a gente uma preocupação, uma inquietação do seu coração. Que geração nós vamos ter se essa geração não ler a Bíblia? Se essa geração não ler a Bíblia? O que eu tenho de Bíblia hoje na minha vida, irmãos, eu plantei na minha juventude. Eu não lembro quantas vezes eu li a Bíblia inteira. Quantas vezes? Quantas vezes eu li toda a Bíblia? Não lembro quantas. Mas ela está guardada aqui no meu coração, porque quando eu era jovem, eu a semeei no meu coração. E o que eu tenho de Bíblia hoje está guardado aqui, porque houve um tempo em que ela foi semeada no meu coração. Que futuro a nossa igreja terá, se for uma igreja que não conhece a Bíblia? Se for uma igreja que não olha para frente como pensando, bom, e se um dia eu não tiver a Bíblia nas minhas mãos, e ela não estiver no meu coração, será que eu continuarei sendo um cristão? A salvação foi predita pelos profetas. Segundo, a salvação foi proclamada pelos apóstolos. Versículo 12 diz assim: quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Há duas coisas aqui, irmãos, que os apóstolos fizeram. Eles pregaram o Evangelho, mas eles pregaram o Evangelho no poder do Espírito Santo. Pedro sabia tudo a respeito disso. Pregar o Evangelho, mas pregar no poder do Espírito Santo. Quando ele pregou em Pentecostes, em Atos 2, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. A igreja foi espalhada por todo o Império Romano, finalmente chegou aos confins da terra. Pedro sabia que aquele começo, eles estavam pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Irmãos, quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, coisas incríveis acontecem. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Paulo também fala isso em 1 Coríntios 2, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, vidas são transformadas. A.W. Tozer, pregador canadense, escreveu livros fantásticos. Tozer tem livros fantásticos. A Busca de Deus, por exemplo, é um dos livros mais fascinantes que eu já li de Tozer. A Busca de Deus. Tozer diz assim: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja de hoje, 95% do que fazemos continuaria sendo feito, e ninguém iria notar a diferença. Eu fico pensando, irmãos, que para fazer uma balada gospel, não precisa do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo mesmo pede para sair, não é? Não vou me envolver com isso não. Entende como? Tozer está dizendo que 95% das coisas que se faz na igreja moderna não tem a participação, e por isso não tem a chancela do Espírito Santo. Isso é sério demais. Em um dos seus livros mais famosos, Tozer defende a ideia de que a igreja moderna esqueceu quem é o Espírito Santo. E ele continua dizendo: se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja do Novo Testamento, 95% do que eles fizeram iria parar, e todo mundo notaria a diferença. Então ele está dizendo que 95% do que os apóstolos fizeram no poder do Espírito Santo. 2000 anos se passaram, e 95% do que a igreja faz hoje não precisa do Espírito Santo.
Quando eu li isso, eu comecei a me perguntar se nós, segundo igreja, notaríamos se o Espírito Santo não estivesse agindo na nossa igreja. Será que a gente notaria a diferença? Será que nós daríamos sequência a todos os nossos programas e atividades, se ele fosse retirado? Será que os nossos programas e atividades de fato contam com a participação e a chancela do Espírito Santo? A salvação foi predita pelos profetas, a salvação foi pregada, proclamada pelos apóstolos no poder do Espírito Santo, e a salvação foi valorizada pelos anjos. De uma maneira geral, as pessoas são fascinadas por anjos, não é? Anjos. Agora, você sabia que os anjos são fascinados por pessoas? Fascinados. A gente vê isso na última frase do versículo 12. Coisas que até os anjos anseiam observar. Está falando da nossa salvação. Que coisas são essas? A nossa salvação. A palavra anseiam tem o significado de conservar por muito tempo um desejo apaixonado, intenso. Eles conservam isso no coração, eles anseiam pela nossa salvação. A palavra observar, ela traz a ideia de uma pessoa. Imagina uma pessoa que fica na ponta do pé para ver uma pessoa famosa que está passando no meio da multidão. Sabe como? Na ponta do pé. A palavra observar também traz a ideia de se abaixar para olhar uma coisa atentamente. Então, o texto está dizendo que os anjos conservam no coração um desejo ardente de observar atentamente a nossa salvação. Figurativamente significa inspecionar cuidadosamente, a fim de ver algo com clareza. A palavra observar está no tempo presente, no original, significa que eles observam e continuam observando ao longo das eras. Ao longo desses 2000 anos de plano da salvação, os anjos observaram e continuam observando a nossa salvação, como se eles estivessem fiscalizando, como se eles estivessem sentadinhos na borda dos bancos lá no céu, vasculhando o mundo para ver como a salvação opera em nossa vida, para ver pessoas egoístas e pecadoras como eu e você sendo salvas, para ter uma melhor visão do céu, para ver pessoas sendo salvas. Quando eles não podem ver mais, eles ficam na ponta do pé para tentar ver. É assim que eles valorizam a nossa salvação. É por isso que a Bíblia diz em Lucas 15:10, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a ideia que está conectada lá com Pedro. Ou Pedro, que está conectado com essa ideia, quando alguém se converte, quando alguém se arrepende, os anjos estão olhando do céu, e eles fazem festa entre eles, tal é o valor que eles dão para a salvação. Então aqui tem uma pergunta, os profetas previram, os apóstolos proclamaram, os anjos valorizaram e valorizam tanto a nossa salvação. A pergunta é essa: como nós podemos ser tocados pela nossa salvação? Como podemos? Uma outra pergunta me veio enquanto eu esboçava esse sermão. Eu me pergunto como os anjos se sentem, como os anjos nos veem quando a gente vive vidas medíocres, espiritualmente sonolentas. O que os anjos sentem quando pessoas ignoram a salvação, ou quando salvos vivem como não salvos. Você entende? Eles valorizam tanto a salvação, como eles nos olham quando a gente que é salvo vive como não salvo. Acho que eles se decepcionam quando nos veem cheios de amargura, ou sentados nas arquibancadas sem fazer nada. Querido, quando você estiver sofrendo, olhe para a sua salvação. O problema é que muitas vezes nós simplesmente esquecemos que nós somos salvos.
Nós nos reunimos com o povo de Deus e nos reunimos como povo de Deus aos domingos na igreja para lembrar isso. Nós somos salvos. A salvação é tudo. E hoje nós temos o privilégio de nos reunir para lembrar que nós somos salvos pela ceia do Senhor. Ela é uma lembrança, ela é um memorial que nos lembra o que foi feito para eu e você sermos salvos. É por isso que todo mês a gente patrocina a ceia do Senhor, para que a gente não esqueça, nós somos salvos. A salvação vai nos tirar do sofrimento, vai nos levar para a glória finalmente. Então a gente precisa ser fortalecido pela ideia da salvação. Então aqui tem 3 coisas para você pensar antes de participarmos da ceia. Em primeiro lugar, certifique-se que você é salvo. Você é salvo. Uma pergunta, você é salvo? Uma pergunta, você é salvo? Você é salvo. Se você morrer agora, você vai para o céu de Deus. Você tem certeza disso? Não diga só Deus sabe, isso não é resposta. Deus quer que você saiba disso. Que você saiba disso. Você é salvo. Segundo, confesse qualquer tédio espiritual. Tédio espiritual. Sabe, pessoas que vivem vidas espirituais mornas, vidas espirituais vazias, vidas espirituais sem sentido, é tédio espiritual. Um escritor indiano chamado Ravi Zacharias, aliás, Ravi é uma leitura muito gostosa, porque é um indiano, não é um americano, não é um brasileiro escrevendo, é um indiano, é um oriental, é um homem de Deus. Ele diz o seguinte: quando o homem está entediado com Deus, nem mesmo o céu tem uma alternativa melhor. Entediado com Deus, será possível? É possível sim. Pessoas entediadas com Deus. Em Lucas 10, Jesus quis dar uma sacudida nos religiosos da sua época. Ele disse assim: pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmãos, nós que conhecemos Jesus, conhecemos muito mais do que os profetas jamais imaginaram conhecer. Nós que recebemos a salvação, recebemos muito mais do que os anjos desejam ardentemente experimentar. Confesse seu tédio espiritual. Terceiro, peça a Deus para restaurar a alegria da sua salvação. Eu sou um salvo, eu estou indo para o céu. Aliás, hoje à noite nós vamos falar disso, prazer do céu. O céu é lugar de prazer, você vai ver isso hoje à noite. Lugar de festa, né? Venha com roupa de festa hoje à noite, para a gente festejar, começar a festa aqui no céu, aqui na terra. Peça a Deus para restaurar a alegria da sua salvação. Davi escreve isso no Salmo 51, devolve-me a alegria da tua salvação. Os profetas viram, os apóstolos pregaram, os anjos valorizam a nossa salvação. E tudo isso, irmãos, se reúne aqui nessa mesa hoje. Nós vamos pensar no sangue e no corpo de Jesus, enquanto a gente participa dessa ceia. Olhe para a sua salvação, agradeça a Deus: eu sou um salvo, eu não sou um incrédulo, eu sou salvo, Deus me salvou. Se eu morrer agora, eu vou para o céu, eu vou para o céu. O que você passa aqui de tribulação é momentâneo. E muitas das nossas tribulações e lutas que a gente passa aqui são provocadas
pelo nosso desejo egoísta de ter coisas. Eu quero o que eu quero. Eu quero o que eu quero do jeito que eu quero. Eu quero o que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E a gente sofre. E a gente sofre. Você é salvo. Tudo isso vai passar. Daqui a pouco você vai estar no céu de Deus. Pintor renascentista Tintoretto pintou esse quadro da última ceia. Essa é a ideia de Tintoretto a respeito da Santa Ceia. Esse momento registrado aqui, para mim, me inspira a pensar que Tintoretto captou exatamente aquele momento em que Jesus disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Se você conseguisse observar a expressão de cada apóstolo, cada discípulo sentado à mesa, no momento em que Jesus está servindo o pão e o vinho, há no semblante dos apóstolos uma pergunta: o que significa isso? O que é tudo isso? Sabe, queridos, eu acho que a gente deveria ter um pouquinho disso no nosso coração. Eu e você ainda não sabemos o que significa a nossa salvação completamente. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Eu tenho certeza absoluta, quando eu estiver lá no céu, diante de Deus, recebendo tudo que Deus tem para me dar, eu vou pensar assim: nossa, que tolo que eu fui na terra, porque na terra eu me importava com tantas outras coisas, que aqui no céu não tem valor nenhum, valor nenhum. Há uma expressão de, o que é isso? Mas isso é a parte humana da salvação. Porque se você observar na parte de cima do quadro, há anjos voando em torno dessa cena. Os anjos têm um semblante de reverência. Eles estão voando de um lado para o outro, seus braços estão abertos, como se eles louvassem a Deus, como se eles exaltassem o Senhor, a reverência e a adoração. Os homens não entendem completamente a salvação. Os anjos sabem o que ela significa. Se de um lado há perplexidade, questionamentos sobre o que é tudo isso, por outro lado, o nosso coração também deve ter esse sentimento de adoração e de louvor a Deus. Eu gostaria tanto que você saísse daqui nessa manhã com seu coração renovado, porque você é salvo, porque você é salvo, porque você é salvo.